gostaria de estar lendo juntamente com a igreja no livro de Salmos, de número 128. É o Salmo da Família. Diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. Hoje o tema que foi me dado é tempo de qualidade. E dentro desse tempo de qualidade, irmãos, eu gostaria de falar sobre alguns requisitos para a gente ter um tempo de qualidade. Porque às vezes o problema não é o tempo, o problema é como nos comportamos diante desse tempo que é nos dado. Como a nossa irmã Nívia falou, nós vivemos uma vida muito corrida, né? Quando a gente vai ver, já é 3 horas da tarde, já é 4 horas, quando a gente vai ver, a gente já vai dormir e o tempo passa muito rápido. E às vezes a gente não consegue aproveitar o nosso tempo. Sabe por quê? Porque não há uma conexão entre a nossa família e nós. Às vezes nós estamos sonhando diferente, nós estamos vivendo projetos diferentes, né? A conversa dos nossos filhos não encaixa na nossa conversa, porque nossa vida está tão ocupada, nós temos tantos afazeres, tantas coisas que não há conexão dentro do nosso lar. Então não tem como haver um tempo de qualidade onde ninguém conversa a mesma língua, né? Os irmãos há de ouvir que quando a gente não entende a mensagem que está sendo transmitida, não tem como haver um perfeito trabalho, né? A informação não chega aos nossos ouvidos. Então, por mais que nós tenhamos tempo, se a gente não entender, né, a linguagem que está sendo falada, a gente não vai ter o aproveitamento desse tempo. Nós já ouvimos que o problema não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo em que nós nos dedicamos em família. E às vezes nós não estamos aproveitando esse tempo porque a gente chega em casa e ninguém conversa a mesma conversa, ninguém escuta, ninguém ouve o que está sendo falado, né? Às vezes a gente chega na nossa casa e a gente tem sonhos diferentes, a gente tem conversas diferentes, não há conexão entre aquilo que a família tem vivido, porque cada um tem o seu projeto, cada um está preocupado com aquilo que ele vai fazer. A gente tem sonhado diferente, a gente pensa diferente, né? Às vezes na nossa família as idades são diferentes, né? E a gente sabe que cada fase tem uma diferença de pensamento, de comportamento, né? Às vezes na família tem criança, tem adolescente, tem jovem e tem os pais que estão preocupados muitas das vezes com as contas, com os afazeres, né? Com os projetos. Tem as crianças que precisa e exige atenção. Tem os adolescentes que estão vivendo os seus próprios conflitos. E tem os jovens que estão preocupados muitas das vezes com as carreiras, com que faculdade eu vou fazer. Então olha só, no meio de tudo isso tem um turbilhão de sentimentos. Então como encaixar tudo isso no pequeno tempo que nós temos para dedicar à nossa família? Então muitas das vezes o problema não é o tempo, é a conexão que nós não temos tido. E o Senhor, Ele quer trazer luz à nossa mente, para que nós possamos aproveitar o tempo que nos é dado, né? Para que nós possamos aproveitar as estratégias que Deus tem nos dado, né? E dentro desse tema, eu coloquei alguns tópicos. Primeiro, nós precisamos aprender a ouvir. Nós vivemos numa sociedade que temos muito a falar, né? A gente fala muito, a gente tem muita coisa para falar. A gente quer defender o nosso ponto político, a gente quer defender aquilo que nós
né? Não sei se os irmãos já viveram uma situação dessa, né? Às vezes você ouve algo que é bom para você, mas por nós falarmos demais e acharmos que nós devemos sempre estar com uma razão, às vezes aquilo que nós ouvimos nos nossos ouvidos parece uma crítica, parece uma ofensa. Então nós nos fechamos. Então nós vivemos em um mundo onde nós temos muito a falar. Nós temos muitos pontos para expor, né? Se nós vamos conversar com um adolescente, ele tem algo para dizer. Ele vai defender o seu ponto de vista. Se você conversar hoje com uma criança, ela vai dizer para você por que ela está triste, por que ela está ofendida, por que está acontecendo isso na vida dela. Se a gente parar para ouvir uma criança, ela tem muito a dizer para nós. Então hoje todos nós temos muito a falar. Nós estamos crescendo numa sociedade onde todos nós aprendemos a defender aquilo que nós acreditamos. Só que no meio disso, quando é que nós paramos para ouvir? Quando é que nós sentamos simplesmente para ouvir? Não é para dar conselho, não é para falar da sua história, não é para contar nada, é só para ouvir. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue ficar 5 minutos ouvindo alguém sem falar alguma coisa, sem dar um palpite. E às vezes está em família. Muitas das vezes você não precisa dizer nada, você não tem que expor nada. Você precisa simplesmente ouvir. Às vezes estar em família é muito difícil. Como eu já falei uma vez, às vezes é muito fácil você estar no púlpito pregando a palavra de Deus. Às vezes é fácil você estar em qualquer outro evento falando daquilo que você acredita. Mas aonde nós somos experimentados e aonde exige muito de nós é dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque dentro da nossa casa os nossos filhos nos conhecem, o nosso esposo nos conhece, a nossa esposa nos conhece. Então, como manter o padrão aonde as pessoas estão olhando para nós e conhecem a nossa essência? Irmãos, eu estou aqui, os irmãos não me conhecem de verdade. Então é fácil eu expor para os irmãos uma ideia, um pensamento. Eu não vou ser questionada. Só que dentro da minha casa, quando eu falo alguma coisa, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Sabe por quê? Porque os meus filhos vão exigir de mim. Vai falar, mas você falou isso. Mas você falou isso outro dia. Então nós vamos ser questionados e nós somos exigidos a viver a realidade daquilo que nós pregamos. Então nessa sociedade onde todos têm muito para falar, nós precisamos aprender a ouvir. Às vezes, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos só precisam que você escute. Às vezes você nem precisa concordar, você só precisa escutar, né? Temos que ter um tempo, estamos vivendo em um tempo que todos querem falar ou ser ouvidos. Ouvir é natural, todos nós temos esse sentimento, todos nós nascemos, né? Alguns têm as suas dificuldades, alguém tem uma deficiência, mas o natural é que todos venham ouvir. E ouvir, muitas das vezes, tem se tornado um processo mecânico. Nós ouvimos, mas não absorvemos aquilo que estamos ouvindo. Nós entramos na nossa casa e a gente ouve o que o nosso filho fala, mas você não absorve o que foi falado. Nós entramos na nossa igreja, muitas das vezes, nós estamos sentados, a palavra está sendo pregada. Você ouviu, mas você não escutou o que foi falado. Né? Não foi absorvido pela sua mente, porque ouvir é mecânico, mas escutar é quando você se esforça para entender qual é a mensagem que está sendo falada. É quando você se esforça para entender qual é a mensagem que está sendo dita para você. Quando você chega na sua casa depois de um dia cansado e o seu filho fala algo para você, você ouviu, mas você absorveu o que foi falado? Você entendeu qual foi a mensagem que foi falada? Muitas das vezes, irmãos, a solução dos problemas que estamos enfrentando, a gente consegue resolver simplesmente escutando, simplesmente ouvindo o que a criança, o que o seu esposo, o que a sua esposa está falando. Então, muitas das vezes, a gente tem muitas queixas para fazer. A gente tem muito a falar,
seus argumentos, mesmo com todo o seu discurso pronto para debater aquilo que está sendo falado. Mas não é isso que é preciso. Muitas das vezes, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar sobre isso. Numa relação, o que salva um casamento não é quem está certo, é quem para escutar, é quem para entender o que está sendo falado. Se a gente numa relação, numa família e convive, você querer estar sempre certo, você pode até sair vitorioso, mas como está o seu relacionamento? Às vezes você está certo, às vezes você tem razão nas suas críticas, nas suas queixas, mas será que é isso que vai resolver o seu problema? Não basta estar certo, nós temos que aprender a ouvir. Muitas das vezes a gente acha que está ganhando, né? Eu costumo dizer que muitas das vezes o nosso orgulho faz com que nós venhamos perder relações importantes no nosso dia a dia, porque a necessidade de estarmos certo o tempo todo faz com que as pessoas se afastem de nós. A necessidade de estar no controle sempre faz com que as pessoas não queiram mais estar perto da gente, não faz com que as pessoas não queiram mais ouvir aquilo que nós temos para dizer, né? Nós temos que tomar cuidado com esse orgulho, muitas das vezes dentro do nosso lar. Qual é o nosso comportamento diante dos nossos filhos? Essa necessidade de estar sempre certo, de estar sempre com a razão. E às vezes, irmãos, o que o nosso filho, o que a nossa esposa, o que o nosso esposo simplesmente precisa ouvir é um pedido de desculpa. Amém? Você está certo, eu te entendo. E às vezes não há isso, sabe por quê? Porque o nosso orgulho fala mais alto. Eu tenho uma necessidade de ter a última palavra. Eu tenho uma necessidade que a minha voz seja ouvida, que o meu discurso seja ouvido dentro da minha casa, para os meus filhos, né? Nós muitas das vezes vemos e presenciamos muitas famílias onde os pais têm a necessidade de controlar o comportamento dos seus filhos, o comportamento da esposa. Ele precisa reafirmar que ele está no controle, né? Muitas das vezes a gente vê algumas situações, e muitas das vezes até dentro da igreja, aonde o esposo ele tem a necessidade de que a sua palavra seja ouvida, né? Às vezes os filhos vivem debaixo de um jugo tão pesado que se ele desagradar o pai, vai ter uma discussão muito séria na sua casa. Ele não sabe o que é alguém olhar para ele e entender a sua atitude. Ele não sabe o que é muitas das vezes um pai olhar para o filho com um olhar de misericórdia. Muitas das vezes, irmãos, como filhos, que um dia a gente errou, a gente falhou. E qual é a nossa reação diante do erro? Já vem a culpa, vem o medo, mas o pior momento, irmãos, é quando alguém olha pra gente e não consegue entender o porquê que nós falhamos, né? A gente muitas das vezes presencia pessoas que não tiveram isso na infância, não tiveram um pai compassivo e misericordioso, e por isso ele deseja que os seus filhos sejam reflexo da relação que ele teve dentro de casa com a sua família, né? Se algo foi ruim no seu passado, por que dar sequência àquilo que foi ruim? Porque continuar perpetuando um legado que não foi bom para você. Eu não estou dizendo que nós temos que ser omissos, eu não estou dizendo que nós não temos que ter controle da situação, mas eu quero dizer que às vezes falhar faz parte do nosso crescimento. E se nós não permitirmos que os nossos filhos passem por esse processo, sem que nós demos as
Ele não deixou esse versículo para nós simplesmente por acaso, porque ele achou bonito, né? Não é uma filosofia barata, mas o apóstolo Tiago está dizendo: seja tardio para falar. Escute, ouça. Muitos dizem que o apóstolo Tiago, ele tinha um comportamento meio diferente, né? Ele era meio autoritário, mas olha só, ele entendeu a lição. Sejam prontos para ouvir e tardio para falar. Você só conseguirá enxergar uma situação como um todo quando você para ouvir. Amém? Amém. Escute os medos sem críticas. Olha só, quantas das vezes nós estamos diante de uma situação, os nossos filhos estão desabafando, estão contando para nós o medo que eles sentem e a gente simplesmente ignora. Ou a gente fala: isso é bobagem, isso não existe, né? Isso não é real, isso não vai acontecer. Só, irmãos, que eles não estão pedindo para você simplesmente dizer que não é real. Eles querem que vocês entendam o que é que está acontecendo dentro deles, qual é o processo que eles estão passando, né? É natural, faz parte do ser humano ter medo, né? E o próprio Deus, quando nos criou, ele nos fez com esse sentimento de medo. É justamente o medo que faz com que nós viemos preservar a nossa vida. Imagine se você não tivesse medo de nada, se nada te assustasse, nós certamente não estaríamos mais vivos. Nós desafiaríamos a morte todos os dias. Então o medo faz parte do comportamento humano. E às vezes nossos filhos, né, nós como os pais também sentimos medo. É que às vezes a gente quer mostrar para os nossos filhos que nós somos fortes, né? A gente o papai não tem medo de nada, né? A gente fala isso para os nossos filhos: a mamãe não tem medo de nada. E os nossos filhos crescem com essa ilusão. E eles acham que eles são um bicho diferente, porque eles têm medo. Mas o papai e a mamãe não têm medo de nada. Então, às vezes, até para os nossos filhos se abrir com a gente é difícil. Por quê? Porque a gente ensinou para os nossos filhos que ter medo não é normal, né? Que ter medo é algo de outro mundo. É normal ter medo. O medo faz parte da nossa trajetória. E às vezes o medo vai apresentar para os nossos filhos ainda pequeno, né? Quando ele tem medo de levantar de noite no escuro, né? Quando ele tem medo de ir no banheiro porque está escuro sozinho. E às vezes a gente olha e começa desde cedo, desde pequenininho, falar para os nossos filhos que isso é besteira, né? Que isso é bobagem. A gente ignora o que está dentro do coração deles, né? Porque quando você fala isso, você já passou por isso. Você entende que isso é bobagem, que isso passa. Mas e o coração deles? Eles não sabem que isso não é normal, né? Para eles eles estão diante de uma grande tempestade. E às vezes a gente olha para os anseios, para os medos dos nossos filhos, aquilo que eles estão vivendo, e a gente simplesmente ignora. Mas é bobagem, deixa de ser bobo, vai orar, menino. E não é assim, irmãos. Às vezes a gente para ouvir do que seu filho tem medo. Senta para escutar. Eu sei que você tem uma palavra de encorajamento. É normal ter medo, mas Jesus venceu o medo. O medo faz parte do coração do ser humano, mas Jesus venceu o medo, né? A palavra de Deus diz que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Então, quando nós entendemos que só Jesus pode tirar o medo do nosso coração, olha só que juventude que nós estamos enfrentando. Nós estamos vivendo em uma época em que os jovens muitas das vezes têm tudo o que desejam, mas são a geração que mais tem enfrentado depressão, crise de ansiedade. E às vezes o problema começou simplesmente por um medo bobo, né? Por uma coisinha que aconteceu, por uma palavra que foi lançada, ou simplesmente porque ele não teve a oportunidade de ser ouvido, porque a gente achou que aquilo era passageiro e daqui a pouco ia passar. Só que esses medos vão se agravando. Daqui a pouco o seu filho vai ter medo de estar no meio de outras pessoas. Daqui
Deus tem nos dado estratégia. Deus tem nos ensinado. Ele tem trabalhado primeiro no nosso coração, para que nós possamos enxergar qual é a batalha que nós estamos enfrentando. Então, amados, não tem como ter um tempo de qualidade se não há uma conversa, se eu não consigo ouvir, né? Se não há um equilíbrio, se eu não paro para ouvir o que as pessoas que fazem parte da minha família têm a dizer. Entrando nesse contexto sobre os medos, muitas das vezes nós somos muito rápidos para criticar. Às vezes a gente nem consegue ouvir. Antes de ouvir, a gente já está criticando. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Muitas das vezes, o que os nossos filhos precisam não é de uma crítica, mas é de um incentivo, né? Como eu falei, ter medo é normal. Todos nós passamos por isso. Não existe super-herói dentro da igreja. Não existe super crente dentro da igreja. Se alguém te falou isso pra você, ele mentiu, tá? Se alguém falou pra você que existe crentes que não tem medo de nada, ele mentiu. Porque até a própria Bíblia fala que todos nós passamos por isso. Os irmãos acham que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não teve medo? Lógico que ele teve medo, ele era humano. Mas ele sabia quem ele queria, e mesmo se ele morresse, ele sabia que a vida dele estava guardada em Deus. E às vezes nós pregamos para os nossos filhos que a vida, ela tem que ser assim. Você não pode ter medo de nada. Você não pode dar lugar ao medo. Você não pode sentir medo de nada. Mas ensine para o seu filho que é normal ter medo, que a gente tem medo sim. Mas com Cristo a gente enfrenta os nossos medos. Com Cristo a gente enfrenta as nossas crises. O problema não é o medo, é como a gente reage diante do medo. O medo não pode nos paralisar, mas ele tem que ensinar alguma coisa com isso. Através do medo, irmãos, o Senhor nos dá estratégia para vencer os desafios diários. Não desvalorize os sonhos. Quando eu falo de sonhos, né, não tem como entrar num detalhe só, não tem como entrar somente falar sobre filhos. E quando a gente fala sobre família, a gente está falando sobre o esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, né? E entrando nesse sentido, não desvalorize os sonhos. Às vezes os nossos filhos têm sonhos, eles sonham também. Como nós sonhamos em conquistar algo, como nós queremos projetos para as nossas vidas, os nossos filhos têm sonhos. O seu esposo tem um sonho. Você já perguntou para o seu esposo nessa noite qual é o sonho dele? Qual é o desejo do coração dele? Quais são os projetos do coração dele? Você já perguntou para sua esposa quais são os sonhos que ela tem? Se ela alcançou os sonhos que ela tinha quando ela era jovem? Você já perguntou para o seu marido se ele realizou e concretizou tudo aquilo que ele tinha sonhado? E se ele não realizou, o que é que está faltando? O que é que precisa? Porque às vezes a gente acha que os nossos sonhos dependem só de dinheiro. E não é só de dinheiro. Às vezes os nossos sonhos, irmãos, dependem de alguém que pegue na nossa mão e diga assim: você vai conseguir. Eu estou do seu lado. Mesmo que seja difícil, a gente vai lutar junto. A gente vai conquistar junto. Eu estou com você. E às vezes a gente acha que a gente só realiza aquilo que nós queremos quando a gente tem muito dinheiro. E não é verdade. Porque todos aqueles que tiveram sonho, eles começaram sem nada. Eles começaram só com um projeto nas mãos. E eles precisaram de alguém que segurasse sua mão e falasse assim: vamos, a gente vai conseguir. Né? Então não desvalorize o sonho das pessoas que estão do seu lado. Não desvalorize os sonhos dos seus filhos. Às vezes nossos filhos têm sonhos e às vezes parece bobo, né? É tão pequeno, fala assim: tem tanta coisa melhor. Às vezes os nossos filhos têm sonhos, irmãos, que a gente consegue realizar, porque é sonho deles. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente fala para ele: ah, não, você é bobo, né? Vai procurar o que fazer. Só que não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos aquela pessoa que apoia, que dá a mão, né? Que é a ponte que
questão toda não é se você conquistou aquilo que você queria, mas se as pessoas que andaram ao seu lado estavam lá todo o tempo. Você vai entender que talvez o sonho nem era tão bom assim, depois que você realiza. Você vai entender que o projeto que você tinha na sua vida nem era tudo isso que você esperava, mas a caminhada valeu a pena, né? O processo valeu a pena, porque eu tive pessoas do meu lado que segurou nas minhas mãos e disse: vamos em frente, estou aqui para te ajudar. Então que nós possamos ser essas pessoas que possibilitam que os sonhos venham a ser realizados. Então não desacredites os sonhos das pessoas que estão à sua volta. Talvez o seu filho tenha um sonho bobo, é sonho dele, é só dele. O sonho é aquilo que pertence só a mim, né? Então ninguém tem o direito de desvalorizar o sonho de ninguém, independente se é bobo ou não, né? Mas que nós possamos ser pessoas que proporcionam que as pessoas que estão à nossa volta possam realizar os seus sonhos, né? Um dia eu falei pro meu filho tem o sonho de ser jogador de futebol, é o sonho dele, né? Eu falei para ele: filho, você tem que entender que você tem um sonho, mas que você tem que entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Se for vontade de Deus para sua vida, os seus sonhos serão realizados. E nós estaremos aqui para te proporcionar e para te ajudar. Porém, se não for vontade de Deus na sua vida, para que você não fique frustrado e não desacredite, não ache que Deus não realize sonhos, Deus tem algo muito melhor para sua vida. Porém, se for vontade de Deus, isso vai se concretizar na sua vida, né? Então nós precisamos ser esse tipo de pessoa. A minha filha tem o sonho dela, sabe qual que é, irmão? Ser maquiadora, né? Aparentemente para mim, como mãe, é um sonho bobo. Filha, você tem potencial, você pode ser algo muito mais, mas é o sonho, a gente está falando de sonho. Então nós, como pais, nós temos que parar de olhar para os nossos filhos e minimizar os seus sonhos, porque é pequeno, é sonho. Nós temos que ser incentivador. Então, diante de tudo isso, nós temos visto pessoas que não têm aproveitado o tempo que tem com seus filhos, porque é muita crítica, né? O tempo que você tem para aproveitar com a sua família, você está preocupado em ter razão, em criticar, em desvalorizar os sonhos. E outra coisa muito importante, irmãos, nós temos uma passagem bíblica que comprova o que eu estou dizendo, né? Lá no livro de Gênesis, nós temos a história de José, né? Quem conhece a história de José? José teve sonhos. Quantos sonhos José teve? Né? E aparentemente era até meio pertinente os sonhos de José, né? Você imagina o filho chegar no pai e falar assim: pai, eu sonhei que você se prostrava diante de mim. Imagine falar isso pro pai, né? O pai: nossa, como assim? E José tinha esses sonhos. Só que a palavra de Deus diz que Jacó aguardava em silêncio. Os seus irmãos o ridicularizavam, mas o seu pai escutava em silêncio. Você tem escutado em silêncio os sonhos dos seus filhos? Por mais bobo que seja, por mais pequenos que sejam, escute em silêncio. Ore por eles, que no momento certo Deus tem algo muito maior para realizar, mas que nós não venhamos ser aqueles que apagam essa chama, né? Tem muitos adolescentes, tem muitos jovens frustrados, sabe? Tem muitos jovens que ele não acredita nele mesmo, ele não consegue olhar para ele e achar que ele tem um potencial, ele não consegue sonhar, ele não consegue olhar para frente e acreditar que ele é capaz. Sabe por quê? Porque lá na infância, lá dentro de casa, a sua própria família falou para ele que ele não era capaz, que ele não conseguiria. Então olha só, como que nós estamos criando o nosso filho? Como está sendo o nosso ambiente familiar? O que é que nós estamos plantando para essa geração? Então que nós possamos, irmãos, reavaliar o nosso tempo em família. Outra coisa importante, evite comparação. Às vezes nós que temos mais de um filho, às vezes nós acabamos comparando os nossos filhos, né? A gente sabe que o processo de desenvolvimento de uma criança é diferente da outra. Tem criança que antes de 1 ano já está andando, né?
Tem criança que está falando tudo com um ano, já fala tudo. Outras crianças o processo é mais demorado. Mas nós, como pais, em tudo, nos estudos, na casa do Senhor, no nosso convívio em família, nós temos que evitar comparações, porque o processo é diferente para cada um de nós. Ninguém é igual ao outro. Deus não nos fez de uma forma, cada um tem sua qualidade, cada um tem o seu dom. Então o processo é diferente para cada um. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor falando como família de Cristo e nós estamos vendo o nosso irmão se desenvolvendo na casa do Senhor e a gente fala: Senhor, eu estou tanto tempo aqui e nada aconteceu ainda. Mas tenha paciência, o processo é diferente, o tempo é diferente, né? E com os nossos filhos não é diferente, irmãos. Não cobre do seu filho uma postura que ele não está preparado para ter. Não cobre do seu esposo um processo que ele ainda não viveu. Não cobre das pessoas que estão à sua volta que ele seja igual a alguém, porque o processo que Deus tem na vida dele é único, né? Não importa o tempo que vai durar. Como eu falei de José, José teve sonhos, só que a gente sabe que a caminhada dele foi longa, né? José teve sonhos, mas pelo que ele passou para que os seus sonhos fossem realizados, foi muito doloroso. O processo foi muito longo, né? E nós temos com a história de Jacó uma história assim extraordinária de comparações, né? De diferença, porque Jacó tratou seus filhos de forma diferente, né? José era o preferido do seu pai e com isso ele trouxe sobre a sua vida, sobre a sua família, um cenário de desavença, um cenário muitas das vezes de intriga, de briga, de inveja, e com isso os próprios irmãos venderam José para o Egito, e esse processo foi muito doloroso. José viveu 12 anos, irmãos, passando de lugares em lugares como escravo, como prisioneiro, até que Deus realizou os sonhos de José. E mesmo assim a gente vai entender com a história de José que o propósito que Deus tinha na vida dele não era egoísta. O propósito que Deus tinha na vida de José não era para que ele crescesse sozinho, mas que ele proporcionasse livramento para sua casa, para sua família, né? Nós temos grandes lições a aprender com José, porque quando José estava lá em cima, né? Como muitos louvores diz, né? Quando a gente estiver no palco, as pessoas que me humilharam vão olhar para mim e vão me ver crescer, né? Vão me ver brilhar. Só que com a história de José foi diferente. Sabe por quê? Porque as pessoas que humilharam José foram as beneficiadas quando José foi exaltado. Então, irmãos, quando você estiver lá em cima, abraça aquele que te humilhou, abraça aquele que te acusou. Vamos aprender com José e vamos ensinar para os nossos filhos que os sonhos deles vão ser realizados sim, no tempo certo, evitando comparações, porque cada um tem o seu processo. Nós estamos aprendendo, irmãos, que não existe famílias perfeitas. Jamais existirá, porque pessoas são imperfeitas e famílias são feitas de pessoas imperfeitas. Mas nós podemos aprender com aquele que é perfeito, que é Jesus, que nos ensina a viver uma vida melhor, a viver uma vida em que nós aprendemos com os nossos erros e com as nossas dificuldades. Então, que nesse tempo que a gente tem, que nesse tempo que muitas das vezes a gente não tem se dedicado, a gente não tem se obrigado a ter um tempo de qualidade. Como eu falei, não é